Olá pessoal, espero que estejam todos bem, né? Apesar do momento que a gente está vivendo ser um momento muito complicado, principalmente mais para alguns do que para outros, né? Mas a gente tem que seguir fazendo o que for possível para que os danos sejam os menores possíveis, né? Então temos que seguir com as nossas aulas remotas, mas a gente já tem uma certa previsão do governo para voltar às aulas presenciais, né? Não temos datas ainda, mas está próximo. Então, na última semana a gente encerrou as últimas atividades do segundo bimestre. Agora a gente vai dar início às atividades do terceiro bimestre, né? Eu espero contar com o apoio e a presença, né, de alguns de vocês, né, que mantêm sempre fazendo as atividades, fazendo o possível para enviar as atividades. Né? Às vezes eu não consigo atingir a todos ou tirar as dúvidas de todos, mas eu vou seguir tentando fazer o meu melhor. Então eu espero que a gente consiga continuar nos ajudando, né, da melhor forma possível agora nesse momento. Quero deixar meus parabéns para todos que estão se esforçando para fazer algumas coisas, né, mesmo diante de todas as dificuldades que eu sei que muitos de vocês têm, né? Então espero que vocês estejam dando o seu melhor e eu sigo do lado de cá também fazendo o meu melhor. Tá? Então, vamos começar agora com a aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre área de polígonos, de figuras planas. Né? Vamos revisar algumas coisas que com certeza vocês já estudaram e vamos ver algumas coisas novas sobre área também. Tá? Bom, vamos começar então a nossa aula com esse seguinte problema. Joana está reformando sua sala e deseja cobrir uma das paredes com um papel de parede cujo metro quadrado custa R$12. Sabendo que a parede a ser coberta tem 3 metros de altura e 5 metros de comprimento, quanto ela gastará, no mínimo, para comprar o papel para cobrir a parede? Bom, então aqui o que a gente vai ter? Ó? A gente vai ter a parede no formato retangular, né? Temos que ela tem 3 metros de altura, 5 metros de comprimento. E é informado na questão, né, sobre o preço desse papel para o metro quadrado. Então está informado na questão que esse valor dado é por metro quadrado. Então, para a gente saber quanto é que vai gastar em dinheiro, a gente precisa saber quanto de metro quadrado vai ter nessa parede para a gente cobrir. Né? Então, o que é o metro quadrado? Um metro quadrado nada mais é do que um quadradinho que tem lados medindo 1 metro. Então, 1 metro de altura, 1 metro de comprimento. Então, isso é o que a gente chama de 1 metro quadrado e a gente representa dessa forma. 1 m de metro e 2 que é quadrado. Então, como é que a gente vai saber disso aqui? Ó? É só a gente dividir esse retângulo em quadradinhos que meçam 1 metro quadrado. Ó, desse lado de cá aqui a gente vai conseguir dividir em quanto? Se tem 3 metros e nós queremos quadradinhos de 1 metro, a gente consegue dividir em 3. No lado de cá, como tem 5 metros, a gente consegue dividir em 5 quadradinhos. Então, ó, quando a gente traçar isso daqui, de forma muito bem desenhada, como eu sempre faço, quantos quadradinhos de 1 metro quadrado a gente vai ter? Ó? Se aqui eu tenho 3 e para cada um desses 3 eu vou ter aqui 5, é só multiplicar, né? 3 vezes 5, 15, no caso, metros quadrados. E aí, na questão, eu falo do preço do metro quadrado, que é de R$12. Né? Então, se o preço do papel é de R$12 e para cada metro quadrado, que são 15, então nós vamos ter no total R$180. Bom, pessoal, então a área de uma determinada figura nada mais é do que a medida da superfície. No caso da parede, nós estávamos medindo quanto tem ali de superfície na parede, né? E isso aí a gente precisa de uma unidade de medida para representar. Naquele caso a gente usou o metro quadrado, mas aí nós temos também, muito comum de se utilizar, o centímetro quadrado, né? Que é um quadradinho que tem lados de 1 centímetro, o metro quadrado, quadrado de 1 metro, como a gente utilizou naquele problema, e também o quilômetro quadrado, né, um quadrado de 1 quilômetro, por exemplo. Mas vamos ver agora algumas formas para a gente calcular a área de determinadas figuras muito comuns em vários problemas que nos são apresentados.
Então, a mais básica, né, para a gente começar, já que a gente está falando de quadrado, né, quilômetro quadrado, metro quadrado, como é que calculo a área de um quadrado? Bom, é só você multiplicar, como a gente fez lá no problema do retângulo. O quadrado é um retângulo. Então, basta a gente multiplicar as duas medidas. É só você multiplicar, no caso, ó, os lados são L, no caso L vezes L, um lado vezes o outro, que a gente pode simplificar como L ao quadrado. Então, aqui está a fórmula para a gente calcular a área de um quadrado. É só você pegar a medida do lado e elevar ao quadrado. Então, por exemplo, se a gente tiver um quadrado com lados de 3 centímetros, para a gente calcular a área dele, é só a gente fazer, ó. Se o lado mede 3 centímetros, então 3 ao quadrado. Então a área dele é de 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 9 o quê? Temos que colocar a unidade de medida. Já que aqui está em centímetros, então isso aqui é 9 centímetros quadrados. Bom, a área do retângulo é exatamente a mesma coisa. A diferença é justamente apenas o formato, né? Porque um quadrado ele tem os 4 lados iguais e no caso do retângulo a gente não tem os 4 lados iguais, né? Nós temos uma base e uma altura, sendo que os lados opostos têm a mesma medida. Então se aqui embaixo é B, que é a base, aqui em cima também é B, que é a base, a mesma medida. Isso aqui é A, então aqui também vai ser A, que é a altura. Tá? E aí para calcular a sua área, de novo, é só multiplicar. No caso, base vezes altura. Só você multiplicar um lado vezes o outro. A mesma coisa do quadrado para o retângulo. Mesma forma. Por exemplo, se eu tenho aqui um retângulo com 5 metros de base e 11 metros de altura, então sua área vai ser 5 vezes 11, ou seja, é uma área de 55 o quê? Metros quadrados. Bom, temos aqui um paralelogramo, ou seja, é uma figura de 4 lados em que todos os lados opostos são paralelos, por isso que ele é chamado de paralelogramo. Então, esse lado de baixo é paralelo a esse de cima e esse lado é paralelo a esse. Lembrando que coisas paralelas, retas paralelas, são aquelas que por mais que você prolongue, em nenhum momento elas vão se cruzar. Elas sempre vão se manter a uma mesma distância uma da outra, tá? Então isso acontece no paralelogramo. E para a gente calcular a sua área é exatamente do mesmo jeito que no retângulo. É só multiplicar base vezes altura, tá? Então a mesma coisa que um retângulo, sim, a fórmula é a mesma, mas observem que o formato da figura é diferente. No caso do retângulo, a altura é a medida dessa lateral aqui. No caso do paralelogramo, a altura ela tem que ser, ó, reta. Então não é essa medida daqui, ó, tá? Essa medida é inclinada, ou seja, ela é maior do que essa altura. Tá? Então não confunda, por exemplo, isso aqui pode ser 2 centímetros, só que a altura não vai ser esses 2 centímetros. A altura vai ser quanto mede isso aqui reto, sem essa inclinação. Digamos 1,8 centímetros, por exemplo. Tá? Então, novamente, se a gente quiser calcular, por exemplo, essa área aqui, só multiplicar base 6,2 vezes 2 de altura, temos aí 12,4 metros, a unidade de medida, quadrados. Bom, e se eu quiser calcular a área de um triângulo? Ó, no triângulo nós temos também uma base, né, que nós estabelecemos como essa medida que está aqui, apoiando o triângulo. Também vamos ter uma altura, lembrando também que no mesmo caso do paralelogramo, nem todos os triângulos vão ter essa medida como a altura, né, porque ó, nesse caso ó, é inclinado, né, então a altura ó, é isso daqui, ó, quanto vai daqui até chegar lá no ponto de cima, e não é necessariamente a medida que tem o lado do triângulo. Tá? Então, digamos que em um triângulo que você conhece a base e conhece a altura, como é que você vai calcular essa área? Será que é só multiplicar base vezes altura? Se eu fizer só a área como a base vezes a altura, será que eu vou chegar na área do triângulo? E a resposta é não, pois
quando você calcula base vezes altura, você está calculando a área de um paralelogramo, que eu posso completar, na verdade, esse triângulo. E aí, quando eu calculo base vezes altura, estou calculando essa área completa. Mas eu quero a área só em laranja, ou seja, eu quero a área só triângulo. Que, se vocês observarem, não sei se o desenho dá para ver bem, mas esse triângulo nada mais é do que a metade de um paralelogramo. Então, ó, esses dois pedaços aqui, eles são iguais. Então, se você quiser calcular a área de um triângulo qualquer, base vezes altura, só que como é a metade, é só dividir por 2. Então, a área é base vezes altura dividido por 2 para triângulos, qualquer triângulo que seja. Por exemplo, eu tenho aqui um triângulo que a base é 12, observem que é um triângulo reto, triângulo retângulo, então aqui a altura é justamente a medida do outro lado, que é 5. Se eu quero calcular a sua área, base vezes altura, ou altura vezes base, isso dá no mesmo, dividido por 2. Então, ó, 5 vezes 12, 60, dividido por 2, 30. Unidade de medida, metro quadrado. Então, 30 metros quadrados. Porém, vamos destacar aqui um caso específico de triângulo, que é o triângulo equilátero. Normalmente, quando se apresenta um triângulo equilátero, você só sabe a medida dos lados, né? Relembrando aqui que triângulo equilátero é aquele que tem os 3 lados iguais. Tá? Então, normalmente, quando você apresenta esse triângulo, você só sabe que a medida dos lados, que é a mesma. Você normalmente não sabe a altura desse triângulo. Então, não tem como calcular base vezes altura se você não sabe qual é a altura. Tá? Então, a gente vai usar uma fórmula um pouquinho diferente no caso dos triângulos equiláteros, que é uma fórmula que só usa a medida do lado. E é a seguinte, ó, a área é igual L, que é o lado, ao quadrado, multiplicado por raiz de 3, dividido por 4. Então, essa é a fórmula para a gente calcular a área de um triângulo equilátero, ou seja, que tem os 3 lados iguais. Tá? Então, por exemplo, temos aqui um triângulo e os lados dele é de 6 metros. Né? Os 3 lados medem 6 metros. Então, o L aqui é 6. É só eu substituir na fórmula. A área é igual, quem é o L? 6 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu tenho que resolver essa potência. Então, ó, a área é igual 6 ao quadrado, 36. Repito o resto, raiz de 3 sobre 4. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso tentar simplificar isso. A raiz de 3 não dá para simplificar, eu só vou repetir ela até o final. Porém, observem que aqui eu posso dividir, ó, 36 por 4. 36 dividido por 4 é 9. A raiz de 3 eu só repito. E aqui a nossa unidade de medida é o metro quadrado. Bom, vocês devem reconhecer também um losango, né? Aquela figura que nós temos na nossa bandeira do Brasil, por exemplo. O losango ele é uma figura de 4 lados, né? Porém, não é necessariamente nem um quadrado, nem um retângulo. Tá? Então, a gente tem um losango parecido, na verdade, com um paralelogramo. Se vocês olharem ele mais inclinado, ele vai formar exatamente um paralelogramo. Só que aí, quando a gente está tratando de losango, se nós formos pensar em questão de base e altura, talvez não seja tão prático isso. Então, nós vamos utilizar, na verdade, as diagonais. No caso, nós vamos ter a diagonal maior, ou seja, que corta ela ao meio, no lado maior, e Dzinho, que é a diagonal menor, que corta ela também ao meio, né? E aí, no caso, vocês veem o maior e o menor, diferenciando aí pelas letras maiúscula e minúscula. E como é que a gente faz para calcular essa área? Será que é só multiplicar uma vezes a outra? D maior, o Dzão, multiplicado por Dzinho,
Será que é só multiplicar um vezes o outro? Não. Porque se a gente estivesse multiplicando um vezes o outro assim direto, a gente na verdade ia estar calculando a área desse retângulo completo. E nós não estamos calculando ele completo, a gente está calculando só essa parte de dentro que é verde. E aí, o que é que a gente pode fazer? A gente pode reorganizar esse losango utilizando justamente esse recorte daqui, ó. Pegar cada um desses pedacinhos que a gente está vendo aqui, ó, de triângulos e mexer um pouco com eles, ó. Por exemplo, esse daqui, aí eu vou pegar esse, vou inverter, ó, vai completar aqui em cima. E esses dois de baixo eu faço a mesma coisa, ó. Vou pegar esse aqui e esse outro pedaço completa aqui. Observem que formam um retângulo. Apesar do desenho não estar muito bom, mas forma um retângulo. E aí como é que a gente calcula essa área? Ó, a altura desse retângulo ainda é D grande. Tá vendo? Ainda é o D maiúsculo. E esse lado aqui de baixo, a base desse retângulo, quem seria? Seria, olha, essa medida daqui, que é o que? A metade da diagonal. D sobre 2. Então é só multiplicar, ó. Dzão vezes Dzinho sobre 2. Ou seja, resumidamente, só você multiplicar as duas diagonais e dividir isso por 2. Tá? Então, por exemplo, as diagonais são 5 metros e 4 raiz de 6 metros. Se eu quero calcular essa área, ó, a área é igual a 5 vezes 4 raiz de 6 sobre 2. Essa é a forma. Aqui eu substituí. Só vou multiplicar 5 vezes 4, 20. Não posso multiplicar pelo raiz de 6. A gente não mexe com uma coisa que está fora de uma raiz com uma coisa que está dentro da raiz. A gente só repete ela aqui. Sobre 2. E aí a gente pode simplificar. 20 por 2, que dá 10 raiz de 6. Então, a área é de 10 raiz de 6 metros quadrados.